Olá, quarto ano. Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de língua portuguesa, capítulo 3, a poesia endoideceu, parte 3, onde hoje nós iremos estudar as páginas 60 até a 65, tá? Dando continuidade, o capítulo ainda vem falar um pouco do poema concreto, mas dentro do assunto do poema concreto, nós vamos estudar um pouco da ortografia e gramática dessa vez, tudo bem? Então vamos lá, pegar o nosso roteiro, pegue o roteiro de vocês aí para a gente poder entender o que vai estudar melhor hoje. Ok, vamos lá no nosso roteiro. Então, de acordo com o nosso roteiro, essa semana em língua portuguesa, nós vamos reconhecer os efeitos de sentido decorrentes do uso da pontuação, de outras notações e de recursos gráficos e ou ortográficos. Nós vamos ver a utilização das regras de ortografia e acentuação gráficas oficiais e vamos reconhecer a irregularidade do sistema ortográfico em palavras escritas com L ou U em final de sílaba, tá bom? Dando continuidade ainda nesse capítulo, como eu falei, nós vamos trabalhar as páginas 60 a 65. Eu dei sugestões de 2 vídeos aqui que eu gostaria muitíssimo que vocês, após o meu vídeo autoexplicativo aqui, que vocês assistam esses 2 vídeos. É só clicar no link aqui e ele vai abrir com o assunto de hoje que eu estou trabalhando. Como atividade, vocês irão ter que realizar, depois da minha explicação, as atividades que estão na página 62, 64 e 65. E ainda nós vamos ter essa semana uma atividade complementar no caderno. Aqui, ó, no cronograma eu estou explicando que no caderno você vai fazer a atividade complementar e vai ter que entregar até o dia 25/5, ok? Então eu quero que vocês, no canal de envio de registros, enviem somente as páginas das atividades, especificando o nome e a disciplina, não esqueçam disso, tá? Assistam o vídeo, façam a autocorreção das aulas e principalmente capricha na letra na hora da atividade, tá bom? Essa atividade aqui interdisciplinar, no final da aula eu vou estar explicando ela melhor, como é que essa atividade complementar que vocês vão ter que fazer, beleza? Então, vamos lá? Indo lá para o nosso livro, peguem o livro de vocês, abram na página 60, por favor. Todos acharam aí? Beleza? Na página 60 do nosso livro, nós vamos ter aí a ortografia de palavras escritas com L ou U em final de sílaba. Nessa atividade aí, o livro, ele traz um texto que vocês estão vendo aí, que é A Menina e o Gerente, tá? Esse texto aqui, ela é uma proposta, esse texto é uma proposta do texto de Carlos Drummond de Andrade, tá bom? Aonde Carlos Drummond de Andrade, ele vai iniciar mostrando para vocês os recursos da leitura e da interpretação. Então eu quero que vocês façam a leitura e a interpretação desse texto bem devagar, observem o texto, os sinais de pontuação, tá? Para que vocês possam compreender melhor, não vão ler o texto de qualquer jeito. Então, com a habilidade desse texto, vocês vão observar que algumas palavras possuem letras U e L, tá? No final de sílabas. Ah, professora, é o U e o L no meio da sílaba? Não. O nosso assunto está falando sobre o uso do U e do L no final de sílaba. Não vão esquecer disso. Então, eu quero que vocês observem a pronúncia do L no final da sílaba, que é uma variável que vai depender de cada país, né? Cada lugar possui uma originalidade de falar, de pronunciar, né? Por exemplo, aqui no Amazonas a gente usa muito o termo carregado, farinha, né? Se vocês forem para Belém, vocês vão ver que eles vão falar farinha, né? Cafezinho. Então, quando ele fala que vai depender da variação de cada região do país, é sobre isso que o livro está se referindo, tá? E aí a configuração acontece a mesma coisa para o som do U, manuzinho, né? E grande parte do Brasil, o fonema que representa a letra L ou U em final de sílaba,
é o mesmo, tá? Nas regiões. Então agora, depois que vocês fizerem essa leitura desse texto, que ela se estende da página 60 até a página 61, vocês vão ter uma atividade. Mas antes de realizar, eu vou dar algumas dicas para vocês de como que vocês vão conseguir identificar quando é que a palavra, professora, ela é escrita com U e quando é que ela é escrita com L no final, tá? Então eu vou dar algumas dicas para vocês. Vocês lembram que nós já estudamos o verbo? O que é um verbo? Verbo é toda palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Lembram? Um verbo que indica uma ação. Estudar. Né? O aluno estudou. Então, o verbo estudar, né? A palavra estudou, da variação do verbo estudar, ele é um verbo de ação. Né? Fenômeno da natureza. Trovejou ontem. Né? A palavra trovejou, ela é um fenômeno da natureza. Então, aí eu tive uma ação, um fenômeno e um estado. João está doente. Né? Qual é o estado que o João se encontra? Doente. Então, dicas para você encontrar e saber quando eu devo usar U no final de uma sílaba ou quando eu devo usar L. Primeira dica. Quando a palavra ela significa uma ação, ela termina com U. Repetindo, quando a palavra significa uma ação, ela termina com U. Exemplo, viajou, amou, cuidou. Todas são palavras que exprimem uma ação. E quando não for uma ação, ela vai terminar com L. Por exemplo, anel, legal. São palavras, mas que elas não exprimem ação nenhuma. Deu para entender a primeira dica? Segunda dica. Você deve verificar o plural das palavras, tá bom? Por exemplo, quando as palavras têm plural e elas terminam em S, essa palavra, ela vai usar U. Por exemplo, você não diz mingaus. Desculpa, você não diz mingais. Você diz o quê? Mingaus. Né? Então, olha lá, quando a palavra termina com S no plural, eu vou usar U. Outro exemplo, você não diz legais. Você diz legais? Você vai usar legais. Então, quando as palavras terminar com IS, no plural, eu vou usar L. Deu para entender a dica? Então, repetindo da parte do plural, verificar o plural das palavras, palavras terminadas em S, no plural, eu uso U. Palavras terminadas com IS no plural, eu uso L. Deu para entender? Beleza. Aí, dando continuidade aqui na página do nosso livro, você vai fazer a leitura da rota da leitura, vai responder as questões 1, 2, 3, 4. Ele fala que em caso de dúvida você pode consultar um dicionário. E ele diz que as letras L e U no final das sílabas podem representar o mesmo som de U. Se a palavra for um verbo no passado, usa-se U. Se for um substantivo ou um adjetivo, em geral, usa-se L. Mas há exceções, né, que eu já expliquei para vocês. Na próxima página, vocês têm uma exposição, tá? Essa exposição, ela pede que você e seu colega formem um grupo, tá? Vocês ainda não irão realizar essa atividade aí, tá bom? Essa é uma atividade para a gente fazer em grupo na sala de aula. E vocês vão pular e fazer a atividade da página 64 e a atividade da página 65. A atividade da página 64, a gente volta a trabalhar o poema concreto. Estão vendo aí?
Vocês têm aí na página um poema concreto, tá? E aí esse poema, ele permite que vocês ajudem a construir uma ideia de tempo, né? Percebam aí. Então eu quero que vocês tentem fazer com bastante calma, tá? E a atividade vai até a página 65, né? Que vocês vão, com a ajuda das imagens, vocês vão construir diversos textos, tá bom? Ele fala lá, ó, as imagens ajudam a construir diversos textos. A mãe da Luísa mostrou isso a ela, deixando um bilhete enigmático. Vocês vão ter que ajudá-la a decifrar e depois vão reescrever observando a ortografia aqui embaixo, beleza? Então a aula de português dessa semana tá bem fácil, tá bem bacana de fazer, tá bom? A atividade complementar. A atividade complementar, vocês irão pegar um texto que eu vou estar enviando para vocês como anexo lá no nosso canal do 4º ano e vocês vão refazer esse texto lá no caderno de vocês de língua portuguesa, bem bonitinho, com calma, com uma letra bem caprichada. E eu quero que vocês observem o uso da margeação do caderno. Lembrando que letra maiúscula em nome de pessoa sempre eu escrevo com letra, com início com letra maiúscula, né? Que vocês estão confundindo muito isso. Tem gente fazendo texto começando frase com letra minúscula, que eu vi nos trabalhos, nas pesquisas que eu passei essas semanas anteriores. E principalmente, prestem atenção na escrita das palavras, na ortografia, tá bom? Para não fazer errado. Beijo e até a próxima aula.